Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Hoje é dia 8 de abril de 2026, quarta-feira da oitava da Páscoa. Talvez hoje você esteja caminhando desanimado, com o coração pesado, como se algo não tivesse saído como você esperava. Se essa palavra toca o seu coração, já curte e se inscreve para caminharmos juntos todos os dias. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E, respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu, só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito. Porém a ele não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios, e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o, e lhe o deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes, e disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração quando, pelo caminho, nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. No evangelho de hoje, dois discípulos estão indo para Emaús. Eles caminham tristes, decepcionados, dizendo: Nós esperávamos. Como quem olha para a vida e sente que algo não aconteceu do jeito que imaginava. E o mais impressionante é isso: Jesus se aproxima e caminha com eles, mas eles não o reconhecem. Quantas vezes também é assim conosco? Cristo está presente, mas a dor, a frustração, o cansaço fecham nossos olhos. Mas Jesus não se afasta. Ele caminha junto, ele escuta, ele explica, ele permanece. Se essa palavra fala com você hoje, escreve aqui nos comentários: Jesus fica comigo. E tudo muda no momento mais simples. Quando ele parte o pão, os olhos se abrem e eles reconhecem, porque o encontro com Cristo não acontece só quando tudo está resolvido. Acontece no caminho. O coração volta a arder quando Jesus volta a ser presença na caminhada. Que hoje você perceba que não está sozinho. Deus te abençoe. Amanhã seguimos juntos.